Quem casou, casou. Quem não casou, não casa mais. Até onde isso é verdade nessa história? Vamos conversar sobre isso nesse vídeo. Bom, tá viralizando esses dias aí essa conversa, né, de que os homens não chegam mais, de que os homens não ligam mais para relacionamento e que os homens não se interessam mais por isso, que na pista só os gays que acham legal a diversão. Bom, a verdade, né, é que os homens não detêm o poder de decisão sobre esse assunto. Então não importa se os homens querem ou não querem, a opinião deles é irrelevante sobre esse assunto. Por quê? Bom, os homens não detêm o poder de decisão sobre esse assunto. Porque a mente humana é um arsenal de mecanismos de sobrevivência. E esses mecanismos de sobrevivência foram corroborados através do conhecimento transgeracional, né, da ciência, das mídias, das histórias, né, e também corroborado pela herança genética, transportado para os descendentes, né? Esses mecanismos de sobrevivência, né, esse arsenal de mecanismos de sobrevivência, transformaram a mente humana numa máquina de descobrir, encontrar ou interpretar padrões. Ou seja, a mente humana nada mais é que uma máquina de encontrar padrões. E os seres humanos encontram padrões em tudo, padrões de risco, padrões de violência, padrões das condições da natureza, do solo, das águas e por aí vai, do espaço. E um desses padrões é o padrão de escassez e abundância. E a partir desses padrões de escassez ou de abundância, e assim como outros padrões que o ser humano consegue observar, a partir desses padrões o ser humano atribui valor ou retira valor, a partir da escassez ou da abundância de um determinado recurso no ambiente. Então, o ambiente determina as condições de sobrevivência a partir da disponibilidade de recursos, né? E a mente humana só interpreta o ambiente através da sua interpretação dos padrões, né? Então, a mente humana hoje olha para o sexo, olha para os relacionamentos e vê padrões de abundância. E quando ele vê padrões de abundância, ele retira valor, né? Quando ele vê padrões de escassez, ele atribui valor. Então, o Brasil de hoje, né, ele é diferente do Brasil de 500 anos atrás, ou seja, o Brasil de 1500. Então, o índio lá, há 500 anos atrás, o índio trocava uma pedra de ouro por um machado, porque a pedra de ouro era um recurso, né, abundante que se encontrava na beira do rio. E o machado era uma tecnologia para eles, né, uma tecnologia moderna, uma tecnologia escassa, né? E a mente humana hoje olha para o sexo, né, para o sexo, para os relacionamentos e vê padrões de abundância. Então ele não está disposto a trocar recursos importantes em troca de recursos que são abundantes na natureza, né? E esses padrões de sobrevivência, eles não podem ser desligados a hora que a gente quer, né? São coisas intrínsecas à sobrevivência dos seres humanos, né? Então, o que está acontecendo é o seguinte: a mente humana ela sempre observou a natureza com os mesmos padrões. O que mudou foi a disponibilidade da oferta no ambiente. Ou seja, o ser humano do passado, né, o passado que eu falo assim, do século XX, do século XIX, a oferta de sexo para ele, a oferta
de relacionamento para ele era muito menor. Então ele olhava para isso, né, e via através de padrões de escassez, né? Hoje ele olha para isso, né, ele vê padrões de abundância. Então ele prefere o que é um padrão, o que são recursos, né? O que são recursos escassos para ele, né? Para o homem de hoje em dia, o recurso escasso dele é o quê? Tempo, dinheiro, estudo, né? Então, para ele trocar o tempo dele, o dinheiro dele, os recursos dele, ele vai trocar por outros recursos que ele tem escassez, que ele tem escassez daquele recurso, né? Então ele troca o dinheiro pelo tempo, ele troca o tempo por dinheiro nessa pegada, ou seja, ele pega, ele vai de avião num local que ele poderia ir de ônibus, né, para poder ganhar tempo, né? Ou seja, ele troca recursos que ele tem em abundância em troca de recursos que ele tem escassez. E hoje o sexo, o relacionamento não é uma coisa escassa para o homem, é uma coisa abundante. Então, automaticamente, tá, ele tende a usar os seus recursos de tempo, de dinheiro, de propriedade, de provisão, de proteção, de violência, para trocar por outros recursos que ele acha mais interessante.